a vacinação. Ainda falando sobre saúde, alguma vez você já sentiu dores na coluna? O incômodo pode ter relação com a falta de postura. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico ortopedista Laurence Garcia. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso jornal. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor, tem muita gente que reclama sobre dores na coluna. A postura é um fator que pode estar relacionada a essas dores? É sim. A coluna, principalmente a região lombar, que é a parte mais baixa das costas, ela funciona como um ponto de apoio, de sustentação do nosso tronco. Então, todo o peso que nós temos da cintura para cima vai se apoiar em cima da região lombar. Então, a postura incorreta, onde eu desloco o centro de gravidade e coloco o peso numa posição desequilibrada, certamente vai repercutir nessa área. É muito comum, por exemplo, a pessoa estudar ou trabalhar sentada. Tem algumas dicas nesse caso? Qual seria a postura correta, doutor? Tem sim. Eu até trouxe aqui uma gravura para ilustrar sobre isso, né? Então, a postura correta é aquela que eu coloco a coluna conforme está aqui, bem apoiada na cadeira e na vertical. Se eu inclino o tronco, como está na outra imagem, eu desloco o centro de gravidade e vou sobrecarregar a região lombar. Teve um estudo na época aí da década de 70, 80, que analisou a pressão nos discos da coluna nas posições sentada, em pé e deitada. E perceberam que a posição sentada, a pressão no disco é muito alta, assim como em pé. Então, se você já desloca o centro de gravidade, mesmo estando quieto, em repouso na posição sentada, você pode sobrecarregar a coluna sim. E de acordo com o tempo que a pessoa fica sentada, tem uma média de quando ela deve levantar também para tirar essa sobrecarga? Não existe uma regra, né? Isso varia muito entre as pessoas, a idade, o condicionamento físico. O ideal é que você, após 50 minutos, levante-se um pouco, caminhe uns 5 a 10 minutos, fazendo esse intervalo. Nessa imagem, achei interessante também, doutor, o pescoço, porque a pessoa está no computador, no teclado, é comum fazer essa curvatura. Isso também pode prejudicar? Isso é muito importante, a posição com flexão do pescoço, da coluna cervical de forma constante, pode também afetar a região cervical, que é aqui na nuca. Então, o ideal é que quem trabalha com computador, com monitores, levante esse monitor para que o olhar fique no horizonte e não para baixo. É preciso também colocar algum suporte nos pés? É interessante para que o joelho fique levemente dobrado e apoiado para não sobrecarregar a região lombar por conta da báscula da bacia, né? A bacia está muito conectada, está diretamente conectada com a coluna. Então, a posição da bacia também pode interferir na coluna. Ótimo, doutor. Também tem pessoas que trabalham muito tempo em pé. Quais seriam as recomendações nesse caso? Para isso, a gente também tem uma gravurazinha, né? Todo esse peso do tronco, quando a gente se coloca de pé e inclina, existe até uma fórmula matemática que vai dizer qual é a sobrecarga que a região lombar suporta. Então, se você está com o peso ou com a coluna, o peso junto do corpo e a coluna alinhada, essa sobrecarga diminui muito. Uma posição, por exemplo, assim, chega a multiplicar várias vezes o peso que você pega e apanha. Então, quando você trabalha em pé, é importante lembrar que a coluna deve ficar na vertical, ereta, e que ao se abaixar, você não deve dobrar o tronco para a frente. Você deve abaixar nos joelhos, mantendo a coluna ereta. Isso serve também no caso de algum objeto cair ao chão e a pessoa, ao pegá-lo, tem que fazer essa mesma postura. Exatamente. Descer lentamente, não fazer movimentos bruscos, né? E aí você apanha o objeto, se levanta calmamente, com cuidado. Lembrando que para manter a saúde, né, da coluna é importantíssimo fazer o fortalecimento muscular. Isso vai prevenir as lesões musculares, vai prevenir os desequilíbrios sobre a coluna. Dr. Laurence, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Eu quem agradeço.
O TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã